Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Né? Enquanto o Márcio não entra, eu já vou logo fazendo propaganda do próximo Nepsis na quarentena, de sexta-feira, né? Já que nossos encontros são sempre às terças e às sextas. Sextas-feiras, sexta-feira, né? Próxima sexta, nós vamos receber aqui, né? Meu colega, né, Pedro Vitor Modesto Batista, que vai falar sobre comunidade terapêutica e hospitalidade, a questão do estrangeiro, né? Então, sexta, o nosso encontro é com o Pedro, e essa semana nós vamos ter uma live extra na quinta à noite, às 20h30, porque eu fui convidada pelo Negrati, né? Para participar da live do Negrati, falando sobre invenções de si em tempos de pandemia, né? Então, vamos transmitir em parceria com o Negrati, certo? Nepsis em parceria com o Negrati, na quinta-feira, às 20h30, Invenções de Si em Tempos de Pandemia, em que vai participar eu, né, falando sobre esse tema, e o Bruno Everton, que vai estar me recebendo. Certo? Então, peço a vocês só um pouquinho de paciência. Márcio deve estar entrando já. Nos falamos aqui, ele disse que estava entrando. E aí nós damos início à nossa discussão. Só um minuto, tá? Que tô vendo aqui com o Márcio. Já tô no certo. Oi, Márcio, bem-vindo. Né? Márcio chegou por aqui, gente. Tô só aguardando a solicitação. Mona Lisa, boa tarde. Márcio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo, né? Agradeço a sua Obrigado. presença. Né? Anteriormente já estava agradecendo a todas e a todos que estão nos acompanhando aqui. Né? Agradeço muitíssimo você estar presente aqui, participando com a gente do Nepsis na quarentena. Né? Vou apresentar o professor Márcio Costa, que é psicanalista e doutor em psicologia social pela UERJ. Tem pós-doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e pós-doutorado em teoria psicanalítica pela UFRJ. É professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, onde é supervisor na clínica em esquizoanálise. Né? Márcio vai falar para a gente aqui sobre psicanálise e esquizoanálise, cartografias da clínica contemporânea, né? Quero mais uma vez deixar meu agradecimento aqui à participação do Márcio, né? Márcio que tem sido um parceiro, estamos aí com um material recém-publicado, né? Na revista. Sim. Né, discutindo a questão da psicologia no Brasil, né, psicologia do Brasil, desculpa, psicologia brasileira, né, Márcio, que foi organizador desse material, desse dossiê, né, junto comigo, Carlos e Guilherme. Obrigada mais uma vez, Márcio, pela participação, pela parceria, né, e te passo a palavra. Mona Lisa, te agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui nessa live com vocês. Agradeço também a quem está aí participando, quem está entrando aí na live para assistir essa discussão, essa conversa. Peço desculpas pelo pequeno atraso que eu tive para poder entrar aqui e também por eu estar mexendo no celular, porque estou achando o som um pouco baixo aqui. Sim. Estão me escutando? Estão me escutando bem agora?
O som tá tranquilo. E agora a imagem e o enquadramento ficou melhor. Ah, ficou melhor? Então tá. E tá dando para me escutar bem, né? Tá, pra mim tá tranquilo aqui. Certo. Então, bom, o convite, né, da Mona Lisa para poder falar no grupo hoje é falar um pouco sobre esse tema da psicanálise e esquizoanálise, né, cartografias da clínica contemporânea. Então, como a Mona Lisa falou, é um pouco do que eu trabalho já há muitos anos, desde a minha formação lá no Rio de Janeiro, na UERJ, né, na graduação em psicologia, mas mesmo antes, quando eu fiz graduação em filosofia, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre trabalhando com esse tema da esquizoanálise e também com a psicanálise, que me acompanha há muito tempo, desde a minha formação em filosofia, e eu pude, né, me encontrar um pouco na esquizoanálise, que é um lugar onde eu posso conseguir juntar essas três coisas, né, que é a filosofia, a psicologia social e a psicanálise. Então, atualmente eu sou professor aqui na Universidade Federal do Maranhão. Estou um pouco nervoso também de estar falando aqui, é a primeira vez que eu faço essas lives, né, então é muito estranho falar nesse dispositivo digital, né, mas nesse momento de quarentena eu acho que é isso, né, que é o que sobra para nós no nosso trabalho como professor, né, tá ensinando, né, falando, discutindo a partir desses dispositivos digitais. As reinvenções. Oi? As reinvenções que nos exigem, né? É interessante, né? Porque eu vou falar muito sobre essa coisa do objeto, né? Então, o celular é isso, é um objeto que nos conecta com o mundo, né? Que nos conecta com outros corpos e produz uma relação real com o corpo, né? Produz uma transformação subjetiva, efetiva, né? Real mesmo com o nosso corpo. Bom, então eu falava sobre essa continuidade da psicanálise pela esquizoanálise, né? Então, como é que eu pensei para poder falar nessa live hoje? Né? Falar um pouco sobre a esquizoanálise, falar sobre esse tema, falar durante uns 30 minutos, então falar mais ou menos até umas 13h40, 13h30, por aí. Então, deixa eu só ligar aqui o computador para poder acompanhar o tempo aqui. E aí depois a gente vai fazer um debate. A Mona Lisa falou que vai pegar umas perguntas, né, do que o pessoal for mandando para você, né? E depois a gente vai fazendo uma conversa sobre alguns tópicos do que eu penso, do que eu vou apresentar aqui. Bom, então falar da esquizoanálise, né, como o próprio nome diz, já é uma aproximação muito próxima da psicanálise, né? Então, esquizoanálise significa pensar não a partir de uma lógica, de uma identidade, né, de um psiquismo, por exemplo, forjado a partir de uma identidade, mas pensar a partir de uma lógica de multiplicidades, da ideia de esquizoanálise, né, que lembra a esquizofrenia. Então, uma lógica das multiplicidades. Então, já uma primeira pista para a gente pensar o que seja esquizoanálise. Pensar a partir de uma lógica das multiplicidades. Então, era uma coisa que interessava tanto a Deleuze, né, que fundou isso junto com o Guattari, Deleuze que era filósofo. Então, ele sempre pensava a partir de uma lógica das multiplicidades. E Guattari também, né, que era, ao mesmo tempo, psicanalista, psicoterapeuta de psicóticos em Laborte e militante. Né? Então, o próprio Guattari estava sempre circulando em espaços heterogêneos. Por um lado, psicanalista, trabalhando fundamentalmente na clínica com neuróticos. Por outro lado, o trabalhador da saúde mental, trabalhava com psicóticos na clínica de Laborde, na França. E, por outro, um militante de esquerda, que militava em diversos grupelhos e diversos grupos. E então o próprio Guattari trabalhava nessa lógica das multiplicidades. Então a esquizoanálise traz então para nós essa ideia de uma clínica, de uma política e de uma pesquisa baseada nas multiplicidades. A ideia de esquizoanálise. Bom, mas como é que se deu esse encontro de Guattari com Deleuze, né? Então, a primeira coisa a chamar atenção nisso, né, é sobre a psicanálise e a esquizoanálise, que é o meu tema de pesquisa no pós-doutorado agora em teoria psicanalítica na FRJ, é mostrar que a esquizoanálise é uma transformação estrutural. Então, se a psicanálise na França, nessa época que Guattari e Deleuze se encontraram, na década de 60, 70, era marcada, o pensamento francês, pelo estruturalismo, particularmente pelo estruturalismo lacaniano na psicanálise, a gente pode dizer que a esquizoanálise é uma transformação estrutural dessa psicanálise lacaniana. Ou seja, o que seja uma transformação estrutural. Ele não nega as estruturas, mas evidencia que, para além das estruturas, há uma instância real.
um movimento que tem a ver com o evento, com o acontecimento e com a história, que transforma as estruturas. Então, a esquizoanálise é uma transformação estrutural da psicanálise lacaniana. Então, é da psicanálise lacaniana que vem a esquizoanálise. Por que vem da esquizoanálise, que vem da psicanálise lacaniana? Bom, primeiro que o Lacan era analista de Guattari. Guattari fazia análise com Lacan, fez análise com Lacan durante muitos anos. Guattari frequentava o seminário de Lacan, frequentou durante muitos anos, né, porque ele trabalhava junto com o Jean-Henri na clínica de Laborde. E o Jean-Henri era um psicanalista lacaniano e fez com que todo mundo de Laborde frequentasse o seminário de Lacan. Isso ainda na década de 50. Então, quando o Lacan estava começando a se tornar famoso na França, o Jean-Henri já fazia essa questão de levar todo mundo que trabalhava em Laborde, né, para assistir o seminário de Lacan. E daí, Guattari conheceu Lacan, se encantou pelo seminário de Lacan, inclusive traduziu o seminário de Lacan, né, ou melhor, transcrevia o seminário de Lacan e levava para a faculdade de filosofia, onde ele estudava, onde ele fazia filosofia, o Guattari. E a partir daí, então, ele começou a juntar a psicanálise lacaniana com a sua clínica com os psicóticos em Laborde. Então, o Guattari ele tinha esse duplo lugar na psicanálise. Por um lado, analisante, aluno de Lacan, e por outro, levava a psicanálise para os seus pacientes, para a sua clínica com os psicóticos em Laborde. Mas o Guattari também, como tinha esse lugar de militante, ele se interessava muito pelas questões políticas. Então, ele não conseguia ver essa separação entre produção de subjetividade ou produção desejante e produção social. Ele via que as questões políticas, as questões sociais, as questões históricas tocam o corpo, tocam o desejo, e os delírios, por exemplo, dos psicóticos, os delírios dos esquizofrênicos, dos paranoicos, sempre tinham um forte conteúdo social, histórico e político. Isso, é claro, também as fantasias dos neuróticos, né? Só que os neuróticos tendem a recalcar isso. Os neuróticos acham que o que eles pensam, sonham e desejam tem a ver apenas com eles. Na verdade, os nossos sonhos, desejos, a nossa gramática de desejo, de nós neuróticos, supondo que nós somos neuróticos, tem tudo a ver com o conteúdo sociopolítico também. Tem a ver com a história. Mas na psicose isso é mais evidente, esse conteúdo político. Então, isso interessava a Guattari. E daí o Guattari conheceu as obras, né, de Deleuze, que era um filósofo já bastante conhecido na França, que estava produzindo, eu diria enlouquecidamente, né, na década de 60, Deleuze produziu pra caramba, né, produziu vários livros, particularmente 2 livros, que foi Diferença e Repetição e Lógica do Sentido. E nesses livros, e também em outro livro de Deleuze, que se chama Sachet-Masoch, O Frio e o Cruel, Deleuze discute muito com a psicanálise. Então, há uma intensa discussão de Deleuze com a psicanálise. Bom, Deleuze, para falar rapidamente de Deleuze, nesse assunto que nos interessa, que é a esquizoanálise, Deleuze era um filósofo clássico, como ele próprio diz, um metafísico, alguém que se dedica aos textos, aos autores da filosofia, para pensar a própria natureza do pensamento. Só que o Deleuze ele tentava fugir de uma certa tradição filosófica francesa que se centrava muito na fenomenologia, na história da filosofia e no hegelianismo. Porque Deleuze detestava a moral, Deleuze detestava a consciência, Deleuze detestava a própria noção de identidade. Então ele buscava, então, autores que fugissem de um pensamento transcendente, ou seja, de uma separação entre pensamento e vida. Ele buscava autores como Nietzsche, como Lucrécio, como Spinoza, como Hume, autores que sempre falam de uma imanência, ou seja, de uma união entre o pensamento e a vida, entre lógica e afetos, por exemplo. E nessa busca de Deleuze, né, nessa máquina de guerra, podemos dizer assim, conceitual, que Deleuze fez na filosofia, até porque, diga-se de passagem, Deleuze sempre foi muito mal visto dentro da academia francesa, né, de filosofia. Ele era tido como um filósofo marginal, e depois que ele encontrou Guattari, mais marginal ainda ele se tornou. Nessa busca de Deleuze por um pensamento imanente, por uma união entre a vida e o pensamento, ele se interessou muito pela psicanálise, sempre se interessou muito pela psicanálise. Ele via na psicanálise, justamente porque a psicanálise é a teoria de uma prática, um pensamento adequado à vida. Então, Deleuze era muito simpático da psicanálise, gostava muito de Freud, gostava muito de Lacan. Basta a gente ver, por exemplo, livros como Lógica do Sentido, que é uma discussão profunda com o lacanismo, com a obra de Lacan, para a gente ver o quanto que a psicanálise interessava a Deleuze.
E aí, então, o Guattari leu as obras de Deleuze e se interessou. Um médico da clínica de Laborde colocou os dois em contato. Eles se encontraram, então. E aí, o Guattari começou a falar para ele um pouco das ideias que ele tinha sobre psicanálise. Deleuze se interessou, e aí o resto é o que nós chamamos de história, né? Que aí eles produziram essa obra comum, que foi o Anti-Édipo, que é o primeiro volume de Capitalismo e Esquizofrenia, que foi publicado em 72. E depois publicaram vários outros livros juntos, né? Kafka por uma literatura menor, publicaram Mil Platôs, publicaram posteriormente o que é filosofia, e eles criam esse campo nessa área, esse pensamento que eles chamam de esquizoanálise. Bom, então, tentando circunscrever um pouco essa história da esquizoanálise, é interessante também falar que quando eles criam a esquizoanálise nesse livro, né, que é o Anti-Édipo, nesse livro tem uma forte crítica à psicanálise. E, obviamente, tem uma forte crítica à noção de Édipo. O próprio título do livro é muito evidente nesse sentido. O Anti-Édipo, né? Assim como lembra muito o Anticristo do Nietzsche. Né? Então, uma crítica ao Édipo, seja como complexo em Freud, seja como estrutura em Lacan, para tentar pensar um processo desejante que vá para além de uma estruturação simbólica na figura do Édipo. Então, assim como a filosofia de Deleuze tentava apagar, né, fazer uma crítica da forma homem, da forma de subjetividade hegemônica no Ocidente, na psicanálise era necessário ir além do Édipo. Mas se a esquizoanálise começa com o anti-édipo, é importante lembrar que a esquizoanálise não é a antipsicanálise. Inclusive, tem até um texto sobre isso. O anti-édipo não é a antipsicanálise, é apenas o anti-édipo. Ou seja, é crítica à noção do édipo, mas faz a própria psicanálise avançar para um território além da estrutura, ou além do simbólico, que vai até o real. Então, faz a psicanálise avançar. É curioso, inclusive, que depois que Deleuze e Guattari publicam o Anti-Édipo, o próprio Lacan ele vai se dirigindo para essa camada, digamos assim, da psicanálise, que é a noção de real. Né? O Lacan falava de 3 eixos do pensamento da prática psicanalítica, né? Que é o imaginário, o simbólico e o real. Então, a gente conhece muito o Lacan pelo Lacan do simbólico, mas o Lacan também sempre apontava para o real. E é justamente na década de 70, ou seja, logo depois que o Anti-Édipo é publicado, que Lacan vai se direcionar para essa dimensão do real. Bom, então, a minha fala, então, né, saindo dessa coisa histórica, tentando apresentar algumas noções bastante simples para a gente tentar cartografar o que seja a esquizoanálise. Então, como é que funciona a esquizoanálise? Como é que funciona a esquizoanálise na teoria e na prática? Então, eu vou dizer assim, vou falar um pouco sobre a esquizoanálise na prática clínica. A esquizoanálise tem muitas outras práticas, que não necessariamente a prática clínica, na clínica psicológica ou na clínica psicanalítica. Por exemplo, o maior esquizoanalista do Brasil não é um psicólogo, nem um psicanalista, é um antropólogo, que é o Eduardo Viveiro de Castro. É o principal esquizoanalista do Brasil. É alguém que trabalha a esquizoanálise para cartografar a antropologia. Então, há muitas formas de trabalhar com a esquizoanálise. Então, isso é um ponto importante. Se a esquizoanálise é uma transformação da psicanálise, por outro lado, ela se tornou maior do que a própria prática clínica, maior do que a própria psicanálise. Mas eu, né, no meu trabalho como psicanalista, como psicólogo clínico e como professor, supervisor de estágio, né, eu dou estágio aqui na UFMA em esquizoanálise, eu trabalho a esquizoanálise como prática clínica dentro da psicanálise. Bom, então, como é que a gente poderia definir, então, a esquizoanálise dentro dessa perspectiva, né? Então, a esquizoanálise é uma psicanálise militante. É assim que Deleuze e Guattari denominam, né, a esquizoanálise. A esquizoanálise é uma psicanálise militante. Uma psicanálise militante que concebe a produção social e a produção desejante como indissociáveis. Então, essa ideia de separar o sujeito de um lado, isso é prática clínica, isso é prática social, isso é prática militante. Para a esquizoanálise, isso não faz a menor diferença, porque para a esquizoanálise, a produção desejante e a produção social se dão de maneira conjunta, são produzidos conjuntamente. Então, para eles, né, fazer clínica é fazer cartografia, é mapear as formas como a produção é exercida.
Produção social é a produção desejante. Então, sempre fazer clínica para eles implica em fazer um mapa. Traçar um mapa das saídas, dos impasses, da maneira como um desejo e uma sociedade são produzidas. Bom, mas para entender, então, em que medida a esquizoanálise é uma psicanálise militante, seria bom a gente falar um pouco de alguns pequenos conceitos, eu diria alguns conceitos fundamentais da própria esquizoanálise como teoria e como prática. Então, eu diria assim que é importante a gente separar falar de um aspecto teórico, em primeiro lugar, e depois, em segundo e terceiro lugar, falar de um aspecto teórico prático. Em primeiro lugar, falar de um aspecto teórico, que é evidenciar que a esquizoanálise é uma reinterpretação do conceito de pulsão em psicanálise. Então, isso é fundamental, inclusive esse é meu tema de pesquisa no meu pós-doutorado, lá em teoria psicanalítica, que eu faço um pós-doutorado com Joel Birman, que é um psicanalista brasileiro que discute Deleuze e Guattari há uns 30 anos. Então, assim, infelizmente, dentro do meio da psicanálise brasileira e até mundial, Deleuze e Guattari ainda são autores pouco lidos, mas são até bastante lidos por muitos psicanalistas, e Joel Birman é um dos que estudam o pensamento deles há muito tempo. E esse trabalho que eu faço lá, eu vou falar um pouco rapidamente disso, de que a esquizoanálise é uma reinterpretação do conceito de pulsão em psicanálise. A pulsão nos seus dois aspectos, enquanto pulsão de vida e enquanto pulsão de morte. Enquanto pulsão de vida é o que Deleuze e Guattari chamam de máquinas desejantes, e a pulsão de morte no que eles chamam de corpo sem órgãos. E é dessa relação tensa entre vida e morte, ou seja, entre pulsão de vida e pulsão de morte, entre máquinas desejantes e corpo sem órgãos, que se dá a singularização, se dá os processos de singularização. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar do ponto de vista teórico. O segundo aspecto é que, para que a esquizoanálise possa funcionar na teoria e na prática, já entrando na prática, é importante a gente perceber que a produção ela é uma só, porém em dois regimes. No regime da produção social e na produção desejante. Então é importante distinguir os dois regimes. O regime da singularidade, da produção desejante, o que muitos chamariam de um desejo individual, mas para Deleuze e Guattari isso não faz muito sentido. Então, a produção desejante, que algumas pessoas chamam de produção de subjetividade, o que também não é muito preciso em Deleuze e Guattari, porque o social também é uma grande máquina de subjetivação. Então, produção desejante por um lado e produção social por outro. Então, é necessário que a gente cartografe as formas efetivas como o social se produz, da importância do tema da contemporaneidade. É sempre importante na esquizoanálise fazer uma análise do contemporâneo. Então, mesmo as coisas muito antigas, elas se encarnam hoje, no contemporâneo. Então, não é possível ser esquizoanalista sem estar com os olhos atentos no contemporâneo, como diria Agamben. Então, é necessário sempre olhar para o contemporâneo, cartografar como o contemporâneo é produzido, como ele é feito, como ele funciona. O social, no caso. E também o desejo. Como é que o desejo responde, como é que o desejo é construído nessa contemporaneidade. Mas, ao mesmo tempo, percebendo a imanência disso. São regimes distintos, porém imanentes. Então, esse segundo aspecto teórico-prático. E, por fim, o terceiro aspecto que eu queria falar rapidamente é que qual é o fim ou a finalidade da esquizoanálise? Então, o fim e a finalidade da clínica esquizoanalítica é alcançar o desejo produtivo. Um desejo que saia dos seus impasses, embora o desejo sempre esteja enredado em impasses, a gente vai ver que isso tem a ver com o corpo sem órgãos, mas tentar cartografar as linhas de fuga, ou seja, os caminhos de reinvenção do próprio desejo e da própria sociedade. Isso é importante. Então, a gente não mapeia apenas as linhas de fuga do desejo, mas também as linhas de fuga da sociedade. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia de coronavírus aponta para uma série de linhas de fuga da nossa sociedade e do desejo também. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente consegue se encontrar de maneiras diferentes, é uma coisa curiosa de se pensar. Sem avaliar se isso é bom, se isso é ruim, Fazendo uma análise para além de bem e mal, fazendo uma análise extramoral. Como é que são as formas outras, por exemplo, da gente produzir, da gente viver,
talvez inclusive mais desaceleradas, fora da lógica capitalista da produção, fora da lógica econômica capitalista, enfim. Então, tudo aquilo que acontece na vida traça linhas de fugas, tanto sociais quanto desejantes. Ou seja, maneiras outras de ser, de desejar e de socializar, de criar mundo. Então, essas três coisas que eu gostaria de falar. Bom, acho que temos pouco tempo, né, Mona Lisa? Deixa eu ver aqui. Não, ainda temos meia hora. Tá tranquilo. Meia hora, tá. Temos meia hora. Vou falar mais. Eu, quando faltar, tipo, uns 5 minutos, aí eu te aviso. O próprio Instagram costuma avisar a gente, cortando o som, essas coisas. Tá? Beleza. Mas aí, se for o caso, Márcio, como eu te falei, caso a gente precise, a gente encerra e faz abre uma outra live. Certo. Tá bom. É porque eu acho que eu demorei muito na introdução. Mas vamos ir. Mas é que, enfim, aí. Bom, então, tentando falar desses três aspectos, né? Se a esquizoanálise é uma reinterpretação do conceito de pulsão em psicanálise, como isso se dá? Bom, primeiramente, o Guattari, tem um texto do Guattari que está no livro Psicanálise e Transversalidade, que é, digamos que o texto inaugural, na minha opinião, da esquizoanálise, que se chama Máquina e Estrutura. É um textozinho muito pequeno e muito difícil do Guattari, de umas 8 páginas, onde ele mostra a diferença dele com relação ao conceito de estrutura simbólica em Lacan. E é uma reinterpretação do Guattari do conceito de objeto A. Né? O que é o objeto A, o objeto outro em Lacan? Né? O objeto A é o objeto da pulsão. Né? O Freud dizia que a pulsão é o missing link. A pulsão é o elo perdido entre o corpo e o psiquismo. Então, é uma coisa que a filosofia há muito tempo estuda, né? A diferença entre psiquismo e corpo. Né? E o Freud vai dizer que aquilo que liga o psiquismo e o corpo é a pulsão. Né? A pulsão, que é uma espécie de energia livre, que nasce a partir dos estímulos do corpo. O corpo que se encontra com outros corpos é estimulado energeticamente. E a partir disso, o corpo, ele então se enche de excitação, ele é excitado, né? E ele busca então diminuir essa excitação, que seria o esforço de satisfação, né? A meta de satisfação da pulsão, por meio de um corpo, por meio de um outro corpo, de um objeto, melhor dizendo, do qual a pulsão busca se ligar para poder se satisfazer, diminuir aquela tensão originada do encontro de corpos. Pois bem, o Lacan então formalizou essa ideia da pulsão a partir da noção de objeto A, que é a ideia do circuito pulsional. E tem a ver com uma zona erógena, pode ser, por exemplo, Freud cartografou. Né? Freud é um grande cartógrafo. Né? Ele cartografou, por exemplo, as zonas erógenas do corpo. Inicialmente a zona oral, que é onde nós temos esse prazer de ingerir objetos, desde beber, né? Sugar, ingerir objetos. O prazer com a mucosa, né? A segunda zona, que é a zona anal, que tem a ver com reter e expulsar as fezes, o prazer de expulsar objetos, o prazer de reter, tem a ver com o primeiro processo humano de produção inclusive de bens, né? Por isso a associação que a psicanálise faz entre fezes e dinheiro. E em terceiro lugar, que seria a zona genital. Né? O Lacan acrescenta outras zonas. Ele vai falar da zona dos olhos, né, do ouvido, né, das orelhas, que ele fala da pulsão escópica, que é a tentativa da visão de capturar o objeto. Né, e a gente sabe como é que, por exemplo, as redes sociais, isso que a gente está fazendo aqui também tem muito a ver com a pulsão escópica, né? O olhar que tenta capturar o objeto. A pulsão invocante, né, que tem a ver com você capturar o objeto escutando o objeto, o prazer de escutar. Então, o Lacan fala dessas diversas zonas erógenas e desses diversos objetos A. Tudo isso tem a ver com o movimento da pulsão. O Guattari, então, vai perceber que nessa descrição do Lacan do objeto A, o objeto A funciona como uma máquina. Ou seja, o nosso corpo ele está sempre conectado com objetos. Então, como eu falei, né, o objeto que eu sugo, que eu me alimento, o objeto das fezes, né, que eu produzo, elimino, o objeto genital do qual eu excito, tenho prazer, me ligo a outros objetos, o que eu vejo também, o que eu ouço. Então, o meu corpo está sempre conectado com outros objetos, com outros corpos,
e a partir dessas maquinações eu vou me produzindo. Então significa que cartografar um sujeito é cartografar as formas como esse corpo se maquina com outros corpos. Então tem tudo a ver com uma noção de pulsão de vida, que é a pulsão de ligação. Então Guattari então, ele vai perceber então que o objeto A, em Lacan, é uma máquina desejante e não uma estrutura simbólica. Então é o primeiro ponto onde Guattari rompe com o estruturalismo lacaniano para produzir uma clínica do real. Então, Deleuze e Guattari no antiético, então eles vão pegar essa noção e vão chamar isso, né, como eu estava falando, de máquinas desejantes. As máquinas desejantes, eles ampliam, então. Então, se Lacan fala desses 5 objetos e dessas 5 zonas erógenas, Deleuze e Guattari vão ampliar profundamente. Né? Por quê? Porque eles vão tomar, acima de tudo, como modelo para pensar a subjetividade, a esquizofrenia. Isso é importante também. Se Freud funda a psicanálise a partir de um modelo neurótico, a partir da neurose, e se Lacan avança na psicanálise a partir do modelo da paranoia, Deleuze e Guattari vão avançar a psicanálise a partir do modelo da esquizofrenia. Então, o modelo da esquizofrenia é um modelo bastante rico, bastante plurívoco, do qual o esquizofrênico que não tem exatamente um eu, ou o eu é dilacerado, ele se conecta diretamente com os objetos. E esses objetos do qual ele entra em contato fazem parte dele. Então, não há muita separação entre o sujeito e o mundo. Então, por exemplo, a descrição que eles dão no início do antiédipo do passeio do esquizofrênico. Eles dizem assim, temos que contrapor o neurótico deitado no divã ao passeio do esquizo, o passeio do esquizofrênico. E eles citam o Lenz, né? Então, o esquizofrênico passeia nas montanhas, ele se conecta com as nuvens, ele é um com a montanha, ele é um com as nuvens. Ele também é máquina clorofílica. Ele entra em contato com o sol e ele produz a sua própria energia. E eles dizem, isso não é metáfora, isso é literal. Sim, isso é literal. Por que isso é literal e não uma metáfora? Porque o sol que bate na pele do esquizofrênico, a nuvem do qual ele vê passear sobre a sua cabeça, a montanha do qual ele escala, faz parte do seu corpo. O corpo dele é a montanha, o corpo dele são as nuvens, o corpo dele é o sol que bate na sua pele. Então, o esquizofrênico tem um corpo disjunto. O corpo dele não é um corpo egóico. Ele não tem eu, né? O eu dele é dilacerado. Mas esse dilaceramento não é necessariamente sofrido, ou pelo menos não é tão menos sofrido do que os sofrimentos, por exemplo, do eu neurótico. Não é necessariamente sofrido. Pode ser sofrido, mas não necessariamente. Então, o corpo do esquizofrênico é um corpo aberto. É um corpo disjunto, né? E é um corpo real. Ele lida diretamente com objetos. Então, quando eles dão o exemplo do presidente Schreber, né, do famoso caso Schreber, né, que Freud analisa, que Lacan analisa, e Deleuze e Guattari também retomam Schreber. Por isso que eu acho que o Schreber é uma excelente maneira de quem gosta de esquizoanálise estudar psicanálise e vice-versa. Né? O Schreber ele cria uma série de dispositivos para construir um corpo, né? Um corpo transexual. Um processo de transexualização que também é um processo de conexão com o cosmos. Também tem toda uma crítica social, enfim. O Schreber, a gente vai longe no Schreber. Mas só para dar um exemplo de uma construção real de corpo. Então, isso é o corpo do esquizo, é o corpo do esquizofrênico. Então, veja, essas máquinas, elas são máquinas reais, e são máquinas desejantes, porque elas fazem o desejo se mover, e, obviamente, isso é a expressão da vida. Isso é o que a psicanálise chama de pulsão de vida, que é a pulsão de ligação, a ligação com objetos. Então, eles vão dizer, então, que a sociedade é feita disso. Então, por exemplo, quando os economistas, os filósofos como Marx, analisam que uma sociedade, um modo de produção, por exemplo, o modo de produção capitalista lida com máquinas, que nós lidamos com objetos de consumo, objetos que a gente descarta, são máquinas. Essas máquinas literalmente produzem o nosso desejo, fazem parte do nosso corpo. Por exemplo, o que seríamos nós nessa pandemia de coronavírus sem esses dispositivos móveis, sem o celular, sem a internet? Então, o modo de produção capitalista tem a ver com máquinas, mas também o modo de produção feudal tem a ver com as máquinas do modo de produção feudal. O moinho, por exemplo, a igreja, as carroças, os castelos, a cavalaria.
tudo isso são máquinas desejantes do modo de produção feudal. E por aí vai. Então, toda a sociedade tem suas máquinas disjuntas. Veja, é uma disjunção, as máquinas estão externas umas às outras. E é nesse acoplamento dessas máquinas que se produz uma sociedade. Mas, por outro lado, também se produz um desejo. O desejo dos ditos sujeitos. Então, o primeiro aspecto então, da psicoanálise é essa reinterpretação da pulsão de vida e do objeto pequeno a lacaniano como máquinas desejantes. Então, o segundo aspecto, segundo eles, segundo Deleuze e Guattari, é que as máquinas desejantes elas só funcionam desarranjadas. Ou seja, elas nunca estão funcionando plenamente. O que significa dizer? Significa dizer que nada é perfeito, ou melhor, nada funciona sem se desarranjar, sem se avariar. Porque se não houvesse avaria, se não houvesse desarranjo, não haveria história. Só existe história e só existe tempo, nós somos atravessados pelo tempo porque há mudança. Se há mudança, então significa que as máquinas desejantes elas vão se desarranjar. Ou seja, elas vão ter que se recriar, elas vão ter que não funcionar direito. Né? Se a vida tem a ver com uma produção, se tem a ver com funcionamento, vai ter um momento que as máquinas vão ter que parar ou não funcionar direito. E segundo eles, isso diz respeito ao segundo aspecto do desejo que eles chamam de corpo sem órgãos. Então, o corpo sem órgãos, segundo eles, é a parada do processo de produção. Então, é uma coisa bastante ambígua a noção de corpo sem órgãos, que a gente só consegue entender, quer dizer, tem muitas formas de entender, obviamente, como todo conceito, mas Deleuze e Guattari dão pistas importantes. Eles vão dizer, o corpo sem órgãos, ele é o limite do desejo. Então, meio isso que a gente está falando, né? Se as máquinas desejantes produzem o desejo, se o desejo só existe arranjando-se por meio de objetos, essa produção tem um limite. Um limite do qual ela tem que parar, de alguma maneira. E esse limite é o corpo. É o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, então, ele tem a ver com a morte, eles vão dizer, né? O corpo sem órgãos é um instinto de morte, ou é a pulsão de morte. Bom, aí é necessário a gente ir com muita calma, né? Quando o Freud diz, né, que a pulsão busca satisfação, é naquele sentido que eu dizia, né? Que o corpo, ao se encontrar com outros corpos, ele se excita a uma intensidade que o corpo produz, e para que o corpo alcance satisfação é necessário diminuir essa excitação. A questão é que o corpo nunca pode eliminar totalmente a excitação, porque senão ele morre. É o que o Freud chamava de princípio de nirvana. Que se você acaba com todas as excitações, é a morte, não é mais a vida. A vida precisa de um mínimo de excitação para poder funcionar. O Lacan, então, vai dizer que toda pulsão é pulsão de morte. Por quê? Porque ele vai mostrar que a pulsão de vida e a pulsão de morte elas são imanentes. Então, esse dualismo pulsional entre vida e morte, na verdade, é uma única pulsão. É a pulsão que busca, né, se livrar dos estímulos para se satisfazer, mas cujo limite é a morte. Então, veja, o limite da pulsão é a morte. E é justamente essa morte que faz o quê? A destruição dos objetos. Então, eu uso um objeto para me satisfazer até que eu destrua esse objeto e me destruo no processo. Então, a satisfação do desejo, a satisfação pulsional tem a ver com uma consumação do desejo. O desejo se consome. Então, o corpo sem órgãos, segundo Deleuze e Guattari, é o limite do desejo. Mas, paradoxalmente, é o corpo do desejo. Então, daí é o paradoxo do corpo sem órgãos. Né? O corpo sem órgãos é o limite do desejo, mas também é o corpo do desejo. Então, de alguma maneira, é onde as máquinas se acoplam para poderem funcionar. Dá um exemplo contemporâneo disso, o exemplo deles. Né? Eles dizem assim, no nosso atual lugar social, o nosso desejo é um desejo capitalístico, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, o nosso modo de produção econômico e nosso modo de produção desejante, né? Então, a nossa economia política e a nossa economia desejante, ela é capitalística. Nós somos capturados pelo capitalismo. É claro que a gente traça 1000 linhas de fuga, mas nós somos capturados por isso, porque é a nossa história, é o nosso tempo, é o capitalismo.
O capitalismo, ele produz uma série de objetos para a gente consumir. Um monte de objetos para a gente consumir e nosso corpo está inserido nesse processo de produção. Como trabalhadores, a gente produz uma série de coisas. Corpos disciplinados, corpos dóceis e úteis, como diria Foucault. Nós também somos máquinas produzindo nesse agenciamento capitalista. E também consumimos objetos. E aí nós nos constituímos enquanto sujeitos desejantes. Mas o capital, enquanto dinheiro que produz, o dinheiro que produz mais dinheiro, ele é ao mesmo tempo um limite de tudo, né? Ou seja, todas as nossas ações, produções e consumos vão redundar nesse grande corpo inegendrado, como dizem Deleuze e Guattari, que é o capital. Então, o capital é ao mesmo tempo uma parada do processo de produção, mas também é um lugar onde todas as máquinas capitalistas se engancham. Ou seja, todas as máquinas do capitalismo se engancham para produzir o quê? Mais capital. E aí nós aqui, como objetos, somos destruídos nesse processo. Nós sujeitos, né? A vida, a natureza. Ou seja, o capitalismo está aí para destruir tudo, consumir o planeta inteiro, se for o caso, para produzir o quê? Mais capital. Bom, parece um pouco aterrador, né? E de fato é. Né? Mas Deleuze e Guattari vão dizer todo agenciamento social produz suas linhas de fuga. E aquilo que o capitalismo está o tempo todo querendo rejeitar é um outro corpo sem órgãos que ele próprio está produzindo, que vai destruir o próprio capitalismo. Então eles dizem assim, o corpo sem órgãos é um limite do desejo, mas ao mesmo tempo aquilo por onde a gente pode desejar. Então esse capital, de alguma maneira, ele não é tudo, porque por trás dele a gente já está produzindo um outro corpo sem órgãos. E a gente pode até pensar, que corpo sem órgãos seria esse? Seria o social do socialismo? Seria o comum do comunismo? Que seria esse outro corpo sem órgãos que a gente já está produzindo, que a gente já está antecipando, que a gente já está invocando? É uma coisa a se pensar. Talvez até essa própria pandemia nos ajude a pensar um pouco nesse outro corpo sem órgãos que está por vir e que, de alguma maneira, já é imanente. Né? Mas isso é uma outra questão. Mas o mais importante é que o corpo sem órgãos ele é a pulsão de morte, né? Ou seja, aquilo que desengancha o desejo nas suas máquinas. E veja, a morte é uma coisa muito importante, né? Porque é a morte que produz a transformação. Morte é um dos nomes de transformação. Só há transformação porque existe morte. Isso é biológico, isso é físico, isso é social, isso também é desejante. É porque nós morremos muitas vezes ao longo de uma vida que a gente está sempre se transformando. Então a morte é uma coisa importante. Então, é nessa relação entre máquinas desejantes e corpo sem órgãos que situa a cartografia deleuziana e guattariana sobre a sociedade, ou seja, as máquinas que uma sociedade produz, e o corpo como registro, né? Eles chamam de um corpo que dá sentido à produção. Então, por exemplo, no capitalismo, o que dá sentido à produção é o capital. Então, é nessa relação entre... Então, é isso. O limite é o que dá o sentido, é a finalidade, é o fim. Então, na relação entre esse meio, que são as máquinas, e o fim, que é o corpo sem órgãos, é que se dá a cartografia de uma sociedade e também do desejo dos sujeitos. Então, é nessa relação entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, a partir disso, a gente já entrou nesse segundo tópico, que é evidenciar que a produção social desejante é uma só. Acho que isso já ficou claro com o que a gente está falando. Eles funcionam em regimes distintos, mas, ao mesmo tempo, elas são produções imanentes. É uma mesma produção em regimes distintos. E o trabalho da esquizoanálise, então, é mapear isso. Daí a importância, por exemplo, de psicólogos, psicanalistas que trabalham com a esquizoanálise, que nada mais é do que um campo de análise. Então, psicanalistas podem, tranquilamente, como eu e tantos outros, fazer com a psicanálise. Vai dar conceitos novos para repensar a teoria e a prática psicanalítica, só isso. O que a esquizoanálise oferece para um antropólogo, como Viveiro de Castro? Conceitos teóricos e práticos para repensar, para fazer uma outra cartografia da antropologia. É isso que o Viveiro de Castro faz. Então, por exemplo, para nós psicólogos, eu falo como psicólogo, como professor de psicologia, o que a esquizoanálise pode oferecer para nós? A importância da gente sempre pensar os sujeitos inseridos num campo social, numa história.
Então, a gente não pode pensar o sujeito se dissociando da história, que é o campo, o contexto onde eles são produzidos. Isso é muito importante, porque senão a gente começa a ter teorias e práticas acríticas. Eu diria até mesmo morais e moralistas. A gente fica querendo, às vezes, impor aos sujeitos modos de ser e a gente não entende o contexto onde essas pessoas existem, onde as pessoas foram produzidas. Então, é importante que um esquizonalista, seja ele antropólogo, psicólogo, psicanalista, tanto faz, que ele tenha sempre um olhar, que ele entenda, o que ele estude, que ele busque entender, pesquisar a história, a sociedade, os processos econômicos, os processos políticos, onde os sujeitos são enredados, porque senão ele vai perder a produção singular do desejo. Então, é impossível ser um clínico que se pauta pela esquizoanálise que não estude minimamente esses diversos aspectos. Daí um pouco, porque a esquizoanálise é uma área um pouco difícil para muita gente, né? Eu que trabalho com a esquizoanálise há muitos anos, sempre vejo isso nos meus alunos, né? Aqui na UFMA também, mas também na Federal Fluminense, onde eu fui professor substituto, na UERJ, onde eu fui estudante. As pessoas sempre dizem assim, a esquizoanálise é muito difícil. Sim, é difícil. Mas como diz Spinoza na Ética, né? As melhores coisas da vida são raras e são difíceis também. Né? Então a esquizoanálise é um pouco difícil, porque obriga a gente a ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais cuidadoso, para que a gente não, digamos assim, não intervenha na vida de alguém sem analisar esse contexto mais amplo, social, político e histórico. Bom, aí, avançando rapidamente para o final da minha fala, né? Qual é a finalidade da clínica esquizoanalítica? Como eu disse, né, a finalidade da clínica esquizoanalítica, ou fim de análise para a esquizo, é a produção do desejo, mas que, obviamente, o desejo é sempre produzido, né? Mas um desejo que seja afirmativo, né? Um desejo que saia, né? Consiga sair dos seus impasses. Um desejo que afirme as suas condições reais, e não as condições ideais, mas as condições reais. Então, nesse sentido, é muito inspirado até em Nietzsche também, que era um autor que Deleuze gostava muito. A ideia de afirmar o que é, mas afirmar o que é não é uma naturalização do que é. Afirmar o que é afirmar a vida tal como ela é, no real e não no ideal, e buscar traçar linhas de fuga. Segundo a Deleuze e Guattari, são linhas de criação. E também são linhas de movimento. Né? Para entender o conceito de linhas de fuga, basta a gente pensar na fotografia. A fotografia, em geral, sempre tem um ponto de fuga. Ou seja, um plano, se a fotografia, uma fotografia lida com um plano, por exemplo, a foto de uma montanha, por exemplo, sempre há na fotografia, numa foto, um ponto de fuga, que é para onde aquele plano, aquele horizonte está se encaminhando. Então, as linhas de fuga são exatamente isso, são linhas de movimento. Então, significa que é para onde as linhas de desejo, as linhas das máquinas desejantes, as linhas de produção desejante e as linhas de produção social estão se encaminhando. Mesmo que esse ponto de fuga seja invisível, porque ele sempre é invisível. Porque esse ponto de fuga é para onde nós estamos indo, do ponto de vista desejante e do ponto de vista social. Então, por exemplo, no capitalismo hoje, qual é esse ponto de fuga para onde nós estamos encaminhando? Me parece, né, que é esse horizonte do comum. Não é à toa que a ideia de comunismo está voltando tanto. Ou seja, aquilo que de direito que é de todos, como o ar que nós respiramos, a água que bebemos, a terra que andamos, a vida biológica que está dentro das nossas células. Será que isso tem que ser tornado propriedade privada de algumas ou de algumas empresas? Ou será que isso diz respeito a toda a vida na Terra? Não só a vida humana, mas a toda a vida na Terra. Então, é claro que eu estou dizendo isso, parece uma afirmação talvez um pouco dogmática, né? Mas se a gente analisar, por exemplo, o que está sendo dito por aí, em tantos lugares, acho que é um pouco isso. Assim. Será que a humanidade tem um privilégio sobre as outras formas de vida? Será que a humanidade pode destruir com o planeta como a gente está destruindo? Né? Então, veja, o ponto de fuga, por exemplo, quando a gente vai pensar na clínica, é sempre para onde o movimento de uma pessoa está se encaminhando. Então, a pessoa chega no consultório, nos procura enquanto psicólogos ou psicanalistas, uma série de impasses. O desejo dela está empacado. Está estratificado, como a gente costuma dizer. Uma estratificação.
Mas, se a pessoa procura o psicólogo, o analista, é porque ele quer se encaminhar para outra coisa. E na medida que a gente vai escutando o paciente, e aí, né, a minha prática é uma prática de psicanalista, ou seja, eu trabalho muito com a linguagem, é a partir do que a pessoa traz para mim, que eu consigo escutar e mapear as coordenadas de vida de alguém. Então, tem gente que trabalha, por exemplo, com coisas relacionadas ao corpo, esquizodrama. Eu não trabalho com isso, né? A minha clínica esquizoanalítica segue o método da psicanálise, que é a associação livre, escuta, ou seja, pela linguagem que eu vou cartografando a vida de alguém. É a pessoa que cartografa a sua vida, eu vou apenas escutando e fazendo a minha cartografia. E a partir do que a pessoa me traz, do seu sofrimento, dos seus impasses, eu vou percebendo para onde se encaminha aquela vida. Quais são as linhas de fuga? Também são linhas de experimentação. Então, as linhas de fuga vão encaminhar o desejo para aquilo que ainda não tem nome. O paciente vai nomear no processo. Ele vai descobrir no processo. Então, essa psicanálise esquizo, né, com a qual eu trabalho, que é a própria esquizoanálise, porque Deleuze e Guattari vão afirmar isso diversas vezes ao longo do Antiédipo, que a esquizoanálise é uma psicanálise militante, né, de que essa produção desejante, né, dos sujeitos, ele encaminha para a produção do novo, encaminha para um ponto de fuga que é o novo, que é uma novidade, que nós ainda não sabemos. Então, veja, na prática, a esquizoanálise na clínica, ela é igual à psicanálise. A única diferença é que ela sai de uma série de noções caducas, eu diria, da psicanálise, como a noção de Édipo, como a noção de uma centralidade da função simbólica. Não acho que a função simbólica ela é central, né? O que é central é o real. O símbolo a superfície, né, de inscrição dessas relações reais entre os objetos. Mas é claro que a gente tem que trabalhar com o simbólico, né, porque é a linguagem. Então, o simbólico nos traz acontecimentos incorporais, do qual a gente pode cartografar os corpos. Então, a esquizoanálise é a psicanálise. A única diferença é que ela tem uma outra concepção teórica e clínica também, e aí, nesse sentido, a gente pode discutir um pouco sobre isso. É uma psicanálise que sai um pouco do seu ambiente restrito do divã, por exemplo, do consultório, e tenta pensar as produções de subjetividade para além da clínica privada, que também pode operar na militância mesmo, em grupos militantes, pode operar, enfim, onde nós quisermos pegar essas ferramentas e fazê-las operar. Bom, era um pouco isso, Mona Lisa, que eu queria trazer um pouco. E agradeço aí a paciência e a atenção de vocês. Então, Márcio, eu já ia te avisar, nós temos 3 minutos de live, certo? Ainda. E temos algumas perguntas aqui, né? Então, eu vou começar te fazendo as perguntas e aí, quando encerrar, a gente reabre se não dá tempo de responder, tá bom? Tá ok. Vou começar das últimas aqui, que são as que estão visíveis, e depois eu pego as que eu anotei, né? Fernanda Alves coloca, né? Considerar o contexto da produção justifica ou minimiza os posicionamentos machistas de alguns pensadores, como Nietzsche e ou Freud? Eu diria que como é que é? Ele falou minimiza e o quê? Minimiza ou justifica, né? Justifica ou minimiza os posicionamentos machistas de alguns pensadores, como Nietzsche ou Freud? Eu acho que nem minimiza nem justifica. Eu acho que apenas contextualiza. Eu acho que é isso. Assim, então, por exemplo, o Freud ele tem uma série de concepções antropológicas de uma antropologia caduca para nós hoje, que é a antropologia evolucionista. De falar que existem sociedades primitivas e as sociedades civilizadas são supostamente superiores às sociedades primitivas. Porém, mesmo Freud e outros textos, como todo pensador honesto, como o Nietzsche também é um pensador honesto, mas são humanos, né? E logo tem um contexto do qual eles produzem, pensam, né? O próprio Freud vai dizer em outros textos, por exemplo, Por que a Guerra, né? Que as ditas sociedades primitivas são mais humanas do que as civilizadas, porque eles tratam os mortos com muito mais respeito do que a nossa sociedade. Por exemplo, em guerras a gente mata milhões, né? E joga as pessoas em valas comuns, e uma sociedade primitiva jamais faria isso. Por exemplo, os índios, por exemplo, os índios do Brasil, fazem guerra, mas não praticam genocídio. Um grupo rival pode até invadir uma outra aldeia, matar alguns índios, mas jamais mata todos.
Então, isso o índio não faz. Então, Freud reconhece que os índios, os primitivos, são mais civilizados do que os ditos civilizados. O Nietzsche também, né? Assim, o Nietzsche é muito machista, né? E é terrível quando a gente vê essas coisas em Nietzsche, mas o próprio Nietzsche reconhece, por exemplo, ele faz um grande elogio às mulheres quando ele diz que a verdade é mulher. Porque a verdade pode parecer meio machista, que sem dúvida é, né? Quando ele diz assim que a verdade gosta de se esconder. Mas ele também está querendo dizer que a verdade ela é mutável, a verdade está em devir. Né? Lembra até o conceito de não todo, em Lacan, né? Que ele vai dizer que o feminino é o não todo. Então, eu diria que esses posicionamentos machistas ou racistas desses autores, Nietzsche, Freud, se a gente entende o contexto social deles, isso não minimiza, porque não minimiza, porque é no contemporâneo que a gente faz a crítica ao passado. Né? Então, eles são sim racistas, eles são sim machistas. E temos também que perceber que os nossos filhos e netas vão fazer muitas críticas a nós que a gente não enxerga hoje. Isso é importante também. Por exemplo, Greta Thunberg, né? As crianças, agora essa revolução das crianças está defendendo o meio ambiente. E nós estamos aqui usufruindo do meio ambiente enlouquecidamente, de maneira super capitalística, sem pensar no futuro. E são as crianças que estão fazendo a crítica a nós hoje. Né? Então, nossos filhos e netos farão críticas radicais a nós. E é bom que a gente esteja preparado. Isso nem minimiza, nem justifica o que nós fazemos hoje, apenas contextualiza. Ei, Márcio, a live aqui está encerrando, eu vou precisar reabrir de novo, tá certo? Ela já está avisando aqui que está encerrando. E ainda tem algumas perguntas aqui. Acho que temos 5 perguntas, tá? Galera, eu vou encerrar e vou reabrir de novo, então vocês voltem para ter a resposta às perguntas, certo? E tem uma galera aqui também agradecendo pelas contribuições, certo? E a Crisálida está perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, ela fica disponível por 24 horas. E hoje nós estamos fazendo o teste de tentar gravar essa live para disponibilizar no canal do YouTube, né? Então, nós estamos pedindo aí apoio também para o canal do YouTube entrar em funcionamento, que precisa de uma quantidade grande de seguidores. E aí estamos fazendo o teste para que essas lives fiquem por mais tempo. Tá me avisando aqui que vai parar. Eu vou encerrar e vou reabrir. Só um instante. Tá já, gente.